Olá, paz do Senhor. Eu sou o Diácono Júnior de Mello, do Ministério de Adoração Jesus Expresso. Nós estamos aqui dando continuidade ao estudo bíblico do livro de Salmos. Hoje, no Salmo capítulo 12, o Salmo capítulo 12, que fala sobre a realidade da falsidade, o auxílio do Senhor contra esse mal, né? E mostra que o Senhor, ele não desampara o justo, que nós, né, vivemos em um mundo onde nós não sabemos, às vezes, em quem confiar, em quem acreditar, e nós dependemos de Deus para que Ele venha nos revelar, nos mostrar aqueles que são realmente nossos amigos, aqueles que estão junto conosco em Cristo, nos auxiliando, conforme diz a palavra de Deus, né? Que nós devemos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, e muitas vezes você coloca a sua situação para as pessoas achando que elas vão chorar juntamente com você, mas na verdade elas estão chorando apenas de aparência, apenas para acolher e para ver o mal um dos outros, pessoas que são usadas aí pelo inimigo para te ferir, para te magoar, né? E esse salmo, ele fala justamente disso, né? A maioria dos salmos, eles são inspirados, todos eles inspirados pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus, e a maioria deles, o autor é Davi, um homem muito usado por Deus, que foi o rei de Israel, né? Foi um homem que foi chamado ali o pequeno, o menor da sua casa, sabe? O menor entre os seus irmãos. Foi chamado por Deus para ser rei, para se colocar numa. Deus colocou ele num trono para estar ali à frente da nação de Israel. E o Salmo 2, ele é esse salmo, Salmo capítulo 12, né? Ele é esse salmo de Davi. E o título desse salmo, ele indica que ele foi entregue ao cantor Mor para provavelmente ser executado durante uma adoração pública de Israel, né? Em Israel existiam várias adorações, momentos de adoração pública, e Davi, ele compunha esses salmos, e esse salmo ele é indicado para ser acompanhado por instrumentos de 8 cordas, né? Então, você pode ver aí na sua Bíblia, né, no título, está aí como algumas versões, tem ao mestre do canto para instrumento de 8 cordas, Salmo de Davi, né? Então, esse é o Salmo de Davi, Salmo capítulo 12. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus venha ministrar aos nossos corações acerca desse Salmo e venha falar conosco, amém? Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Pai, de meditação na Tua Palavra, Senhor, e clamamos a Ti, Jesus, que o Teu Espírito Santo venha falar em cada coração, fortalecer, nos direcionar, Pai, através da meditação da Tua Palavra, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Como ia falando, esse salmo, ele é para ser entoado como uma adoração, né? Não é possível afirmar quando que foi que o rei Davi compôs esse salmo, em que período. Pelo tom da sua argumentação nos versos do Salmo, é provável que Davi tenha escrito o Salmo 12 no momento em que estava preocupado com a hipocrisia e a perversidade que estava crescendo ao seu redor, em que estava cercando ele. Bom, Davi, ele descreve esse salmo num ambiente sombrio, numa situação ameaçadora, numa situação de opressão, numa situação que ele estava sendo oprimido, né, por aqueles que estavam à sua volta, né? O salmo, ele pode ser dividido, Salmo capítulo 12, em 3 partes, né? A primeira parte vai do versículo 1 ao 4, que fala sobre palavras de falsidade. A segunda parte, do versículo 5 ao 7, que vem as palavras de livramento, e a última parte, no versículo 8, que fala sobre um alerta final.
Esse salmo, um salmo de 8 versículos apenas, mas que vem nos acrescentar muitas coisas, né, para quando possamos tirar muitos proveitos dele para conduzir aí a nossa vida e ter uma postura reta diante de Deus, uma postura cristã em meio às diversidades, em meio às tribulações que se apresentam, né, durante a nossa caminhada, né? Esse salmo, aqui no versículo 1, Davi ele começa registrando um grito de socorro, né? Ele já inicia o salmo clamando: salva-me, Senhor, ou seja, socorre-me, Senhor, socorre-me, ó Deus, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos do homem. Já é um clamor aqui ao Senhor, já é um grito de socorro diante de Deus. O salmista ele nota que o número de piedosos estava cada vez menor. Em outras palavras, os fiéis estavam desaparecendo no meio dos homens que tinham suas vidas caracterizadas pela perversidade, se distanciando da palavra de Deus, se distanciando dos mandamentos, dos princípios que o Senhor havia dado para eles, né? Os homens, né, perversos que falavam com falsidade uns aos outros, né, conforme diz no versículo 2, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. O salmista ele fala de pessoas hipócritas, pessoas que não eram sinceras, pessoas que já não conservavam nada de verdadeiro nos seus corações, mas só queriam benefícios próprios, tirar proveito de situações. Sabe aquela pessoa que quer uma amizade para tirar proveito? Aquela pessoa que quer se aproximar sempre olhando o que pode obter de vantagem, né, do outro, do próximo, e nós temos que ter cuidado com esse tipo de relacionamento, com essas relações que são tóxicas, né, com esse relacionamento tóxico, né, pessoas que querem tirar proveito, né, de você, né, temos que estar alertas e atentos a isso. Na verdade, o salmista ele explica que essas pessoas elas possuem um coração fingido, né? Ele diz isso, né? Coração fingido, pessoas com lábios bajuladores que vêm para bajular e com coração fingido, não é um coração reto, não é um coração sincero. Essa expressão de coração fingido traduz uma colocação hebraica que transmite a ideia de coração duplo, né? De um coração duplo. Isso enfatiza a qualidade que aquelas pessoas estavam ali, as pessoas que cercavam Davi estavam naquele momento. Pessoas de um caráter falso, de um bajulador que abrem a boca não com o objetivo de comunicar, mas com o objetivo de manipular, como se as pessoas fossem meros objetos em que elas pudessem manipular os pensamentos, as ideias daquelas pessoas. Então, em suas palavras, no Salmo 12, parece que Davi ele se sentia sozinho com os seus aliados ali, cercado por inimigos que eram astutos, né? Outras pessoas na Bíblia também se sentiram assim. Por exemplo, o profeta Elias, né? Ele chegou a pensar que ele era o único que havia restado em Israel, que ele era o único que ainda zelava pelo compromisso com o Senhor, que não existia ninguém em volta dele. É provável que todo crente verdadeiro fique indignado com a depravação desse mundo, né? Todo aquele que está em Cristo fica indignado com as conversações, com as conversas que ouvimos ao nosso redor, sabe? Às vezes no metrô, na condução, você escuta duas pessoas conversando sobre alguns assuntos e você fala, nossa, como esse mundo está depravado, como as pessoas não guardam a lei do Senhor, como as pessoas não têm zelo com o seu próprio corpo, né? Então, o verdadeiro cristão que conhece a palavra de Deus, ele fica indignado com isso, né? Talvez você já tenha se sentido assim em algum momento da sua vida.
tal como a sociedade do tempo de Davi. Nossa sociedade é caracterizada pela falsidade, pela dissimulação, sabe? O comportamento dos homens, descrito no Salmo 12, se repete em nossos dias. São homens que nutrem um discurso soberbo, acima de tudo, falam o que for necessário para conseguir alcançar os seus propósitos egoístas, sabe? Tem uma palavra eloquente, contam mentiras deliberadamente, pensam que não estão submetidos a qualquer autoridade, e sim, né, a si mesmo, falam o que pensam, agem da forma como acham que devem agir, e não se submetem à vontade de Deus e à palavra de Deus. Como escreve Davi, esses homens dizem: com a língua prevalecemos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Está lá no versículo 4. Lendo no versículo 3, que diz que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Quem tem autoridade sobre nós? Quem é esse Senhor? Né? Quem é Deus sobre a minha vida? Pessoas que pensam dessa forma. Essas pessoas são propensas ao pecado, né? Elas desejam o pecado, elas acordam já pensando no pecado e dormem pensando no pecado. Então, nesse cenário hostil, o que nós, servos de Deus, devemos fazer? Como nós devemos nos comportar em meio a esse mundo? Davi, ele era esse homem, esse pequeno é, 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 homem, né, diante daquela nação, diante daquela opressão em que ele estava vivendo, e ele relata, ele consegue colocar isso bem nesse Salmo capítulo 12, e traz muito bem a realidade em que nós estamos vivendo hoje, e como nós devemos nos comportar, sabe? O que nós devemos fazer. Ele orienta a recorrer ao Senhor. Ele mostra a sua indignação contra aqueles que transgridem a vontade do Senhor, almejando pela manifestação da justiça de Deus. No Salmo 3, no Salmo 12, versículo 3, ele fala que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Lógico que isso não, ele não está falando, né, que o Senhor venha cortar realmente os lábios, né? Mas que cesse isso, que essas pessoas se voltem ao Senhor. Isso é um clamor dele, isso é uma intercessão, uma oração de intercessão dele. Que o Senhor paralise esses lábios bajuladores, que o Senhor venha converter esses corações e transformar esses corações, mudar esse cenário em que Davi estava sofrendo, né? Em que Davi estava vivenciando, sabe? Ele clama pela santa justiça do Senhor. No versículo 5, nós vamos para a segunda parte, que fala sobre palavras de livramento, né? No versículo 5 diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Meu irmão, chegará um dia em que todos aqueles que vivem pensando que estão no controle de todas as coisas da sua vida serão surpreendidos. Aqueles que pensam que podem falar o que querem e que jamais terão que prestar contas a alguém, terão que se encontrar com o Supremo Juiz, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. O salmista ainda diz que Deus se levantará e colocará a salvo a quem por isso suspira. Lá no versículo 5 diz isso. Esse verso aponta para o livramento de Deus em prol do seu povo. E a ideia é de que Deus socorre aqueles que são seus. No grande dia, no seu grande dia, o Senhor dará em toda a sua plenitude a segurança aos fiéis que tanto anseiam, e também ele cortará fora para sempre os ímpios. Está lá no versículo 3. Na sequência aqui, no versículo 6,
Diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. O salmista Davi, ele contrasta a veracidade das palavras do Senhor com a falsidade das palavras dos homens. Diferentemente das palavras mentirosas, soberbas e bajuladoras dos homens, as palavras do Senhor são dignas de total confiança. Dignas de total confiança, a palavra do Senhor é pura, puras como a prata e purificada 7 vezes. Então, se você que foi decepcionado pelos homens, seja por um líder religioso, por um pastor, por um pai, né? E você não acredita mais nas palavras dos homens, não confunda isso com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdadeira, é justa, é fiel, ela permanece fiel até o fim. O homem é falho, o coração do homem é enganoso. Por isso, não se volte, não deixe ser guiado pelo coração dos homens, mas seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, para vivermos nesse dia sombrio em que nós estamos, nesse mundo em que nós vivemos. Nós precisamos a cada dia mais do Espírito Santo de Deus para guiar a nossa vida, para dirigir os nossos passos, para nos mostrar como nós devemos crer, como nós devemos acreditar em Deus, como nós devemos ler, em que ótica nós devemos enxergar a palavra de Deus. Nós necessitamos do Espírito Santo para nos mostrar, para nos revelar a sua palavra. Por isso, é o que nós dizemos hoje, que nós devemos ser guiados nesses últimos dias pelo Espírito Santo e não por homens, não por líderes humanos, mas pelo Espírito Santo de Deus. E como fazer isso? Buscando Ele fielmente, se consagrando ao Senhor, colocando-se diante do Senhor e falando: Deus, eis-me aqui, eu preciso ouvir a Tua voz, eu preciso ouvir a Tua voz, eu preciso entender aquilo que o Senhor quer falar comigo através da Tua palavra. Eu quero ser dirigido por Ti, guiado por Ti, não pelos homens, não por doutrinas criadas pelos homens, não por religiões humanas, mas pela verdadeira religião, que é o amor, que é a compaixão, que é a misericórdia, que é se aproximar a cada dia mais do Espírito Santo de Deus. As palavras do Senhor são verdadeiras, meu querido. As palavras do Senhor são sólidas. Ao invés de promessas vazias que saem dos lábios dos homens, sim, as palavras do Senhor não são discursos de bajulação, mas são dignas de confiança. Através do profeta Jeremias, o próprio Deus diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Está lá em Jeremias capítulo 1, versículo 12. Eu guardo a minha palavra, eu cuido, aquilo que sai da minha boca é verdadeiro e eu cumpro. Não sou como os homens que são mentirosos, que vivem em pecado, mas sim, eu zelo pela minha palavra. Assim diz o Senhor. Por tudo isso, o salmista declara que no Senhor há segurança suficiente para guardar seus filhos de geração em geração, para guardar seus filhos de uma geração perversa que se encontra ao seu redor. No versículo 7 diz: sim, Senhor, tu nos guardarás, tu nos livrarás dessa geração para sempre. Tu nos livrarás. Essa é a confiança de Davi em meio à perversidade, em meio aos lábios bajuladores, em meio à falsidade, em meio a amigos que não eram corretos com ele, que ele achava que estavam ao lado dele, mas na verdade estavam ali querendo manipular a vida dele, estavam ali querendo tirar proveito da posição em que Deus colocou ele como rei de Israel. Ele fala: Senhor, tu me guardarás, tu nos guardarás, tu nos livrarás dessa geração para sempre. É essa nossa postura diante desse mundo, crendo no Senhor que Ele vai nos guardar,
crendo no Senhor que Ele vai nos livrar dessa geração corrupta e perversa para sempre, que o Senhor zela pela sua palavra para cumpri-la. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, não por doutrinas humanas, mas pelo Senhor. É o Espírito Santo de Deus que revela a sua palavra para cada um de nós. Não são homens que viraram pó, homens mortais, mas sim o Espírito Santo de Deus que traz à luz a palavra dele e nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Um alerta final que Davi deixa, eu quero deixar para a sua vida. Ele fala que os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Davi termina esse salmo alertando que os perversos andam por todos os lugares, quando entre os filhos dos homens a beleza é exaltada. Em algumas traduções diz lá no versículo 8, a beleza significa algo vil, sem valor, e ainda algo vergonhoso. O que o salmista quer dizer no Salmo, no final do Salmo capítulo 12, versículo 8, é que os perversos se manifestam publicamente num cenário em que os valores são invertidos, num cenário em que aquilo que é vil e vergonhoso passa a ser romantizado e adotado como certo. Era assim nos dias do salmista, tal como é assim também nos dias de hoje. Aquilo que Deus condena, hoje nossa sociedade considera uma forma de diversão. As pessoas orgulham-se daquilo que deveriam se envergonhar. O pecado virou um entretenimento e o homem é premiado por praticá-lo. Mas se os filhos de Deus se fartarem com a palavra de Deus, não serão seduzidos por essa geração que vem para enganar. Portanto, a mensagem do Salmo 12 é absolutamente atual e urgente para os dias de hoje, para os dias atuais. Essa é a palavra de Deus para os dias de hoje. Ela é viva, ela é eficaz, ela permanece viva até hoje. Por isso, meu querido, medite nesse salmo, no Salmo capítulo 12. Não se deslumbre com as coisas que o mundo pode te oferecer, mas viva retamente na palavra de Deus. Viva confiantemente na palavra do Senhor. O Senhor te ama, o Senhor ama o pecador, o Senhor ama aquele que se volta para Ele. Todos nós somos pecadores diante do Senhor e necessitamos todos os dias da graça e da misericórdia dEle. Por isso nós temos que nos voltar para Ele, clamando ao Senhor: dá-me graça, dá-me misericórdia, eu preciso de Ti, eu necessito do Teu amor, eu necessito do Teu perdão, eu necessito da Tua graça e da Tua misericórdia. Eu quero orar por você nessa noite, e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração, vai transformar a sua vida, vai te tornar um homem temente ao Senhor, vai te tornar uma mulher temente ao Senhor, em que Deus vai te levantar dessa cama aí onde você está, prostrado, com depressão, com angústia, com crise de medo, com crise de ansiedade. O Espírito Santo de Deus quer te levantar dessa cama, quer te colocar de pé. O Espírito Santo de Deus quer que você volte a pregar o Evangelho, a evangelizar. O Espírito Santo de Deus te toque, te enche hoje para que você se coloque de pé e venha falar das boas novas de Jesus Cristo. E assim como você está sendo edificado hoje através dessa palavra, você venha edificar aqueles que tanto necessitam, você venha edificar aqueles que estão à sua volta, em que você vê que está caído e que precisa de um abraço, de uma palavra de Deus, que o Espírito Santo venha colocar em seus lábios as palavras certas no momento correto, que o Espírito Santo venha te usar em meio à sua família, em meio àqueles que estão ao seu redor, no seu vizinho, para que venha evangelizar e pregar a palavra de Deus. Deus quer levantar homens e mulheres nessa noite, aqueles que estão me ouvindo, para anunciar as boas novas de Cristo Jesus em meio a essa terra, em meio a esse mundo. Nós não podemos ficar paralisados em meio
as perversidades que se encontram ao nosso redor. Davi não ficou paralisado, pelo contrário, ele gritou pelo socorro do Senhor, ele clamou pelo socorro do Senhor, ele colocou diante do Senhor a situação em que ele se encontrava, e ele confiou e creu no Senhor, acreditava no Senhor, que a palavra dele é pura, que a palavra de Deus é verdadeira, que ele guarda a sua palavra e livra todos aqueles que o amam. Amém? Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, nessa noite. Ó Deus, te agradecemos por esse momento, por essa breve palavra, esse salmo, Senhor, de apenas 8 versículos, mas que falou profundamente aos nossos corações, Pai. E nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito Santo continue a falar essa noite, Deus, ministrar aos corações, ó Pai, tocar em cada vida, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Glória a Deus por esse momento. Nós somos do Ministério de Adoração Jesus Expresso, localizado ali na rua Real Grandeza 358, Casa 30. Você pode estar procurando ali o pastor Álvaro Marinho, a pastora Grace, ou algum diácono ali que possa estar te atendendo. O número de telefone de contato está passando aí embaixo. Você pode estar entrando em contato, pedindo uma oração, pedindo um aconselhamento, uma palavra de conforto que venha edificar a sua vida no momento em que você está precisando, né? De um ombro amigo, de uma palavra de Deus. Amém? Nós temos aí também os dias de culto que vão estar passando aí embaixo. Você pode estar nos acompanhando, tanto online quanto presencialmente. Alguns cultos, como segunda-feira, online, outros nós temos cultos presenciais, e pode estar aí nos acompanhando e entrando em contato, né? Domingo pela manhã nós temos um culto presencial ali, você pode estar indo ali, em que o pastor Alves estará pregando a palavra de Deus, e haverá também ali um almoço ao final do culto, em que podemos estar compartilhando ali a comunhão, né, entre os irmãos, com um momento de conversa e de comunhão com os irmãos. Esteja lá na rua Real Grandeza 358, Casa 30. Você também que puder ajudar ali essa obra, vai estar passando aí o número do Pix, você pode estar ajudando o Ministério de Adoração Jesus Expresso e todos os projetos ali, a Missão Quintinhas e várias outras atividades que nós temos ali no Ministério, tá? Esteja se inteirando mais sobre isso, entre em contato conosco. Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Esse culto ele foi breve, né? É um capítulo apenas de 8 versículos, mas eu sei que essa palavra veio para edificar a sua vida, que você venha meditar nessa palavra, amém? Medita nessa palavra, tá? Ao longo da semana, esteja se fortalecendo através dessa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.